Brasil tem a segunda maior taxa de juros do mundo e o corte de ontem quase não mudou nada. O Banco Central cortou os juros, mas não se emocione, de 15% foi para 14,75%. E o Brasil segue com o segundo maior juros do mundo. A raiz do problema é outra: 3 anos de gastos descontrolados e dívida em 84% do PIB. Resultado óbvio da má gestão de Lula. E para completar, Haddad deixou a Fazenda, Durigan entra e Lula já avisou, abre aspas, olhem bem para a cara dele, que é dele que vocês vão cobrar. Lula ainda perdeu o decoro, xingou o Banco Central ao vivo e chamou de bandido quem cobra mais nos postos. É, é como querer tirar o pé do freio sendo o próprio motorista que pisou fundo nos últimos 3 anos. Ju, o Brasil é o segundo país com os maiores juros do mundo, o único país à frente é a Turquia. É a nossa gestão maravilhosa, governo Lula, Nós 4.0. tivemos, literalmente, esse foi o pior, né, o pior governo desse larápio e o pior ministro da Economia que a gente já teve. O cara estava mais perdido, gente, que pinta em galinheiro. Eu nunca vi uma coisa dessa. O Haddad não entendia de nada. Cara, o ponto central é muito simples, né? Aí nem eu, que sou formada em economia, sei. O juro alto hoje não é a causa do problema, é a consequência da percepção de risco, né? Enquanto essa percepção não mudar, o espaço para a queda vai ser limitado, gente. Vamos lá, o aumento do preço do petróleo gera inflação importada, algo que o Banco Central, de fato, não controla, né? Então, enfim, o juro alto passa a ser uma ferramenta de contenção de dano, não de estímulo. Isso é uma loucura, gente. E é o que eu falei, porque o principal limitador não é só a inflação, né, corrente, mas é o risco fiscal. E quando o mercado percebe, né, um aumento de dívida sem trajetória clara de ajuste, porque esse governo é desgovernado, ele exige um prêmio maior para financiar o país. É sobre isso, gente. E aí o Lula vai lá e xinga o Banco Central? É isso que ele fez? Aí eu perdi essa. É uma loucura. Esse homem, vou te falar, ele tem que ir para o Pinel junto com a Tartaruga Ninja e nos deixar em paz. É, é a bomba, né? É a bomba que a gente esperava, né, Navarro? O que esperar, né, de um governo que gasta descontroladamente. De que adianta arrecadar recorde, né? E gastar mais do que arrecada? A gente sabe que é a receita do bolo. E olha, vou falar, quem herdar esse governo, meu amigo, quem herdar vai herdar uma bela de uma batata quente também. Tem isso, né, Silvio? Bom, vamos lá. O que esperar? Do PT, a gente sempre pode esperar o pior. Então, no caso da economia, não é diferente. No caso dos escândalos, o pior é sempre o próximo. Olha, quem herdar vai herdar uma batata quente, como você disse? Sim, na seara econômica, é evidente, mas em todas as demais áreas. Imagine, por exemplo, relações exteriores, o estrago que esse governo não fez na diplomacia, vai ter de ser consertado, na área da saúde, completamente sucateada, e a segurança pública. Hoje em dia, ninguém tem coragem de sair com o celular à mão na maioria das cidades do país, para citar o tamanho da batata quente, como você se referiu. Uhum. Em relação à área econômica, veja, é um governo que passou o tempo inteiro atacando o Banco Central, porque estava lá Roberto Campos Neto. A figura do Roberto Campos Neto foi demonizada por todos os petistas, principalmente pelo presidente da República. Ele saiu e o Lula indicou o sucessor, o Galípolo. Então a pergunta fica, cadê a nota do PT? Vamos acompanhar as notas do PT criticando. O ponto é um governo perdulário, como você disse, um governo, um verdadeiro aventureiro fiscal, e isso é muito perigoso, sempre foi muito perigoso, passou mais de 3 anos gastando e não tem plano nenhum para o país. O Fernando Haddad está deixando a pasta, mas ele não só não é do ramo, como ele é ruim de serviço em tudo que faz. O pior prefeito da história de São Paulo, segundo a Marta Suplicy, foi ela que disse isso, então ele que acerte as contas com ela, já que estão no mesmo partido hoje em dia. Ele perdeu o Palácio dos Bandeirantes, ele perdeu a disputa à presidência, vai perder de novo
numa nova tentativa de ser governador de São Paulo neste ano. Fernando Haddad é ruim de serviço, insisto neste ponto. Portanto, o que esperar a partir de agora? O número 2 dele assume a pasta, tanto faz se é muito melhor, muito pior do que o Fernando Haddad. Não há muito o que fazer, porque quem senta naquela cadeira tem um chefe. O chefe é o Lula. O Fernando Haddad, ele foi colocado lá porque o Lula pegou as contas em ordem, o país demonstrou resiliência, inclusive para atravessar a pandemia. O Brasil estava ajeitado pelas mãos da equipe econômica do Paulo Guedes, e o Lula não tinha quem colocar. Ele ia chamar quem? O Manteiga. Não dava. O Palocci, bom, o Palocci é persona não grata no PT. Quem seria o ministro da Fazenda? Não tinha um nome. O Mercadante também não dava. O Mercadante é um fóssil político, sobretudo. As ideias jurássicas não caberiam na área da Fazenda, nem o mercado aceitaria. Então ele não tinha ninguém para colocar. O Haddad foi o que encaixou, porque ele achava que as coisas continuariam minimamente bem por um tempo, e o Haddad seria uma espécie de backup dele, inclusive. Então, o Haddad era a figura que dava para agradar minimamente quem precisava agradar e começar um governo. Não tinha outro nome. Então, tanto faz quem virá agora. Não tem Sidônio Palmeira, ministro da Propaganda, que fará dar jeito, que vai embalar um produto ruim. Infelizmente, nosso horizonte econômico é de nuvens escuras, é muito ruim. Mas a esperança é o que nos move. A esperança é que, a partir do final do ano, nós teremos uma nova perspectiva de governo que não é do PT. Isso a gente também... São 20 anos de PT, cara. 20 anos aí deteriorando, deturpando a cultura também, o assistencialismo, né, Esponza? O que isso fez, né? Hoje você vê empresas chinesas aí com mão de obra totalmente chinesa aqui no Nordeste, quer dizer, culturalmente também o estrago é um absurdo, né? Pois é, a produtividade do brasileiro é baixa, né? A BYD, que abriu lá uma montadora, precisou importar seus trabalhadores da China, porque eles produzem muito mais do que o brasileiro. Mas a pauta que está aí é escala 6 por 1, que vai quebrar o país completamente. Mas essa questão dos juros, né, que o Banco Central baixou só 0,25, vai piorar, porque a greve dos caminhoneiros vai fazer uma pressão inflacionária ainda maior. Eu desconfio que isso já seja uma pressão ali do Galípolo no Copom, né, nos demais diretores ali do Banco Central, porque não é possível que desça os juros agora no meio de uma crise de petróleo, né, que impacta diretamente a nossa inflação, somado a todo esse descontrole que a gente está assistindo em ano eleitoral. O ano eleitoral é sempre pior, porque é o ano que o governo federal, né, abre ali a torneira do gasto mais do que os 3 anos anteriores para poder se reeleger, né? Mas o Lula que vem para a reeleição. Mas um ponto que é muito importante é sobre o Lula criticar o Banco Central. A gente está assistindo o Banco Central, que é uma instituição independente, né, que a gente acreditava que ainda estava blindado ali entre STF, PGR, Polícia Federal, a gente acreditava que o Banco Central ainda estava blindado de influências políticas. O que a gente assistiu com o Vorcaro e o Master? Todas as vezes que o Vorcaro tinha que mandar um relatório para o Banco Central, um funcionário de carreira mandava para ele por escrito tudo que ele tinha que colocar no relatório, o relatório já vinha pronto, né, para ser aprovado ali no Banco Central. Então, um momento que o Banco Central passa por uma crise de credibilidade muito perigosa, porque isso afeta diretamente, né, a confiança do investidor aqui no Brasil. E aí a gente vê um presidente da República que deveria, né, mentir, mas deveria vir a público e falar, não, tá tudo sob controle, o Banco Central vai seguir independente, não tem nada acontecendo no Banco Central, possam confiar, não. Ele vem a público e achincalha o Banco Central, contribuindo para jogar a nossa credibilidade ainda mais para o buraco e, obviamente, subir os juros ainda mais. Inclusive saiu agora que o Vorcaro assinou o acordo de confidencialidade para iniciar a delação. Documento é o primeiro passo para negociar acordo e foi assinado com PGR e Polícia Federal. O ex-banqueiro foi transferido de penitenciária federal para a sede da PF em Brasília nessa quinta, como a gente havia visto, inclusive, nas fotos aqui. Mas acabou de sair essa notícia aqui na Folha, às 8h39, ou seja, 4 minutos atrás. Oi, Ju, qual que é a sua primeira impressão? Eu quero
perguntar para a Carol, que é advogada, o que Uhum. quer dizer isso, acordo de confidencialidade, quando você faz uma delação? Carol? Não faço a menor ideia, mas provavelmente que a gente não vai saber o teor dessa delação tão cedo, né? Eu não sei se isso é possível, mas pelo visto é isso. Espero que não seja, né? Que aí para mim já começa a achar que é blindagem, blindagem, blindagem. Dependendo do que ele falar, a gente vai ficar escondido forever. Por que ele assinou Exato. esse termo? Eu não assinaria. Provavelmente foi Vamos um pedido da própria PGR para blindar os ministros do STF, né? Então é isso que a mas gente tem que assistir. O que se é com aquele confidencial, Paulo a gente vai Gonet, ter né? acesso só a uma parte e não vai conseguir ter acesso à parte da delação dos ministros do STF. Então eu espero realmente que não seja isso, mas a delação ela tem que ser pública, a gente tem que saber o teor da delação.